Finalmente, pessoal, vamos falar do TUF 31. Relaxa, ainda não abandonei essa temporada. Não vou abandonar, né? Já tá no final, então vamos seguir em frente. Passamos da primeira fase 7-1 a favor da equipe Chandler e com isso vamos agora para as semifinais, que vai definir os finalistas tanto do peso galo quanto do peso leve. E a grande dúvida deixada no episódio anterior, além de quais seriam as lutas, era o que ia acontecer com a equipe McGregor, já que só sobrou um lutador e na equipe Chandler são 7. Para deixar as coisas mais interessantes, o Dana White sugeriu que ia falar com alguns lutadores e perguntar se eles queriam mudar de equipe para aumentar os lutadores da equipe McGregor. E no episódio dessa semana já começa mostrando quais serão as próximas lutas na tabela que foi colocada lá na parede da casa. E nessa tabela, o próprio Dana White fez as sugestões de mudanças de equipe, indicando que alguns lutadores mudassem de time. E aí todo mundo ficou assustado, porque ninguém queria mudar para a equipe McGregor. Se fosse em 2014, depois do 7-1, você ia querer mudar para o Brasil ou ficar na Alemanha? Mas lógico, aquilo ali era apenas uma sugestão do Dana White. No fim das contas, a decisão se iam mudar de time ou não seria dos lutadores. E no fim, ninguém quis trocar para a equipe McGregor. Bom, na verdade, um lutador quis trocar. E eu falei no episódio passado que isso ia acontecer. Sim, foi o Brad Katona que decidiu fazer a mudança. E era uma decisão até óbvia e, de fato, não tem como culpar ele. Até porque o John Kavanagh, os treinadores da equipe McGregor, são seus treinadores fora do TUF. Então era bem previsível que isso ia acontecer. E eu acho que foi uma decisão muito sábia do Brad Katona. E olha só, na minha opinião, o Brad, ele é um dos principais candidatos, se não o principal candidato para ser campeão do peso galo. Campeão peso galo do TUF, não do UFC. Eu acho que o Timur Valiev e o Brad Katona são os principais candidatos. E essa vai ser justamente a próxima luta, do próximo episódio. Então anotem aí, o campeão peso galo do TUF 31 vai sair dessa luta do Brad Katona contra o Timur Valiev. E o interessante é que apesar do time McGregor ter tomado uma goleada na primeira fase, 7-1, eles têm grandes chances de não só serem campeões, mas de colocarem 2 lutadores na final do peso galo. Já que agora o Brad Katona mudou de time, vai lutar com o Timur Valiev em uma chave da semifinal, e na outra chave o Eminem vai enfrentar o Cody Gibson, que está lesionado do joelho. Então, apesar da surra na primeira fase, a equipe McGregor tem tudo para colocar 2 lutadores na final e serem campeões, pelo menos do peso galo. Já no peso leve é literalmente impossível, já que ele perdeu todos os lutadores dos 70 quilos. Então a equipe Chandler, aconteça o que acontecer, já tem garantido pelo menos um campeão no peso leve. E eu acho que é a primeira vez que uma equipe consegue garantir um campeão somente passando da primeira fase. E falando no McGregor, eu percebi algo curioso quando ele apareceu nesse episódio. Ele tá visivelmente menor. E quando eu digo que ele tá menor, não quero dizer que ele tomou uma pílula de polegarina do Chapolin, não. Mas sim que ele tá visivelmente menos parrudo, menos musculoso, deu uma secada. O que pra mim só indica uma coisa: o homem interrompeu aquele suco que você insere diretamente na veia e tá se preparando para voltar para a tabela de testes da usada. Lembrando que para voltar a ser testado, não só ele tem que parar de consumir, né, de usar essas substâncias misteriosas que ele está utilizando, mas também ele tem que limpar todo o seu organismo daquilo que já está dentro dele. Então ele tem que parar e ficar um tempão sem usar para depois voltar a ser testado. Porque imagina, se ele parar hoje e ser testado também no mesmo dia, ainda vai ter substância sobrando dentro do corpo dele, que vai ser alertada no antidoping. Mas infelizmente ele demorou muito para fazer isso. Agora que estamos em julho, no final de julho, e ele precisa ser testado 6 meses pela usada para voltar a lutar, a luta contra o Michael Chandler continua sendo esperada para 2024. E nesse episódio, já que a luta era entre 2 membros da equipe Chandler, ele mal apareceu, só apareceu para servir aquela gororoba com cerveja irlandesa. Enfim, vamos à luta do episódio: Austin Hubbard contra o Roosevelt Roberts, que aconteceu no peso leve. E um fato curioso, o Roberts, ele não conseguiu bater o peso da divisão e aí ele ficou com 2 opções. Como faltou muito pouco para ele bater o peso, ele podia ou voltar para a sauna e ficar ainda mais desidratado, ou então cortar o cabelo dele. E sim, ele acabou cortando o cabelo e conseguiu bater o peso da divisão. E como os 2 lutadores são da mesma equipe, o Michael Chandler decidiu que não ia treinar nenhum dos 2, ele ia ficar só supervisionando. Eles dividiram os treinadores na preparação e durante a luta não haveria auxílio do corner, somente no intervalo entre rounds. E isso foi bem interessante, porque a luta desse episódio foi uma luta seca, uma luta crua, sem torcida, sem barulho do corner, nada, só o som do octógono, o som
da pancada. Dava até pra ouvir a respiração dos lutadores. Foi algo muito interessante de se assistir. Só que infelizmente não foi uma luta muito empolgante. Na verdade foi bem parada e bem acirrada. E até desagradou o Dana White, que criou esse TUF 31 como uma segunda chance para os veteranos que já participaram do UFC, só que com essa atuação, essa segunda chance não vai durar muito tempo, mesmo que eles sejam campeões. No fim das contas, o Austin Hubbard venceu por decisão dividida e foi o primeiro classificado das finais. Agora ele deve enfrentar o vencedor de Jason Knight contra o Kurt Holoban. O meu palpite é que o Jason Knight vai vencer tanto o Holoban e vai ser campeão do peso leve. Próximo episódio vai ser a luta do Brad Katona contra o Timur Valiev e para auxiliar o seu compatriota, o Islam Makhachev vai aparecer na casa do TUF, o campeão dos leves. Eu só quero ver se vai ter algum encontro entre ele e o Conor McGregor, vai ser bem interessante de ver isso. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.